Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD traz hoje a esta Câmara um projeto de resolução que recomenda ao Governo que defenda intransigentemente os interesses de Portugal e dos portugueses no âmbito do quadro financeiro plurianual 2021-2027. Este projeto de resolução é mais do que nunca oportuno e as recomendações que formula são, infelizmente, mais do que nunca necessárias. Ontem mesmo ficámos a saber que a Comissão Europeia propõe, relativamente aos valores do atual quadro comunitário negociados pelo Governo anterior, um corte de 7% nos fundos europeus para Portugal. Esta proposta é, digámo-lo com toda a clareza e frontalidade, um mau começo, aliás, um começo que é uma continuação do início do mês de maio e completamente inaceitável para Portugal. Inaceitável porque estes cortes incidem sobre a política de coesão, uma política destinada a ajudar os países mais pobres e mais frágeis a reduzir as assimetrias territoriais, sociais e económicas da União Europeia. Inaceitável porque os países mais pobres terão cortes superiores aos mais ricos, como é o caso de Portugal. Os cortes são de 45% no Fundo de Coesão, destinados aos Estados-membros que têm menos de 90% do PIB per capita e de 25% no eixo do desenvolvimento rural da PAC. Perante esta proposta e a ameaça que ela corporiza para o nosso país, o que é que diz e faz o Governo? Baixa as expectativas, minimiza ou desvaloriza a intensidade dos cortes, alimenta, ainda que de forma encapotada, um putativo conformismo, parece estar disponível para aceitar o pouquinho. E, sobretudo, não procura nem parece querer as alianças necessárias para defender a visão e os interesses comuns dos países que, como Portugal, devem continuar a beneficiar da solidariedade europeia em nome da coesão e da competitividade. A proposta da Comissão Europeia mais não faz do que nos desviar dos princípios fundadores da União e do caminho certo que precisamos continuar a trilhar juntos para construir uma Europa mais coesa, mais solidária e mais competitiva. O PSD esteve e está, desde a primeira hora, ao lado do Governo na defesa dos interesses nacionais, na definição do orçamento e das linhas mestras do próximo ciclo de programação comunitária. O acordo que celebramos com o Governo é disso mesmo uma prova clara e inequívoca. Mas é por isso mesmo que estamos hoje aqui, para lembrar ao Governo que as palavras bonitas ou as declarações de circunstância não chegam. É preciso mais, é preciso agir, é preciso formular as propostas alternativas, encontrar as alianças e negociar os apoios necessários que permitam defender os interesses de Portugal e os interesses da União Europeia. Por isso mesmo, recomendamos ao Governo que, primeiro, defenda o reforço do próximo quadro financeiro plurianual, sugerindo a contribuição dos Estados-membros para um mínimo de 1,2% do rendimento nacional bruto e procure o apoio e o compromisso político entre os países que mais dependem da política de coesão. Segundo, que o Governo defenda a manutenção dos envelopes financeiros relativamente à política de coesão e à política agrícola comum, no sentido de não serem inferiores ao orçamento de 2014-2020. Terceiro, pugne no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual pelo cumprimento por parte da Comissão Europeia dos objetivos da estratégia definida pela própria Comissão para o desenvolvimento das regiões mais frágeis, denominadas regiões de convergência. Defenda novas formas de aumentar a receita comunitária sem penalizar os contribuintes. Insistimos neste ponto, sem penalizar os contribuintes, nomeadamente a diminuição da taxa de retenção dos direitos aduaneiros, as multas que são cobradas aos países que violam as regras de concorrência, a aplicação de taxas sobre as transações financeiras internacionais, a introdução de taxas sobre as plataformas transnacionais do setor digital, através da passagem dos lucros do BCE para a União Europeia e a criação de uma percentagem sobre a taxação sobre o comércio das licenças de carbono. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a política de coesão não pode ser usada como uma variável de ajustamento do próximo quadro financeiro plurianual,
tendo em consideração que esta política apresenta um claro valor acrescentado europeu, porque produz resultados que vão além do que seria possível com uma mobilização de esforços a nível nacional, regional ou local, porque incentiva ações a nível nacional, regional e local para o cumprimento de objetivos dos tratados da União Europeia, que de outro modo não seria possível a sua concretização, porque apoia ações que só podem ser financiadas mediante a congregação de recursos a nível da União Europeia, devido à grandeza das suas necessidades de financiamento, e, finalmente, porque contribui para o estabelecimento e o apoio à paz e à estabilidade na e para além da vizinhança da União. Importa, pois, lembrar que o principal objetivo da política de coesão é a convergência real entre Estados-membros e entre regiões. E é esse objetivo que a proposta da Comissão Europeia não defende nem promove. Não nos podemos resignar, não nos podemos conformar. Considerando que esta proposta é um mal menor, como por vezes ouvimos por parte de representantes do Partido Socialista e por parte do Governo. Não aceitamos qualquer tipo de pouquinho. O Governo tem por isso a obrigação e o dever de agir, trabalhar para encontrar as alternativas que melhor defendem os interesses de Portugal e da União Europeia. É o que esperamos e exigimos do Governo. Disse.